Olá, iniciando mais um Amadcast e hoje com o segundo host, o coordenador da Comissão de Incorporação, Rafael Lage. E bem-vindo, Rafael, nosso convidado, um dos associados mais atuantes na AMAD, nas comissões, o Dr. Ricardo Alvim. Bem-vindos dois. Obrigado, boa noite. Com certeza, eu só tenho que agradecer, né? Hoje nós vamos aprender muito aqui, nós vamos falar de destituição da incorporadora. Então, o Ricardo vai passar toda a vivência dele aí, desses anos todos que ele tem, doar um pouco aí, compartilhar conosco a experiência. Ricardo, antes de tudo, da gente até entrar, né, no nosso tema mesmo, conta um pouco para nós sobre a trajetória sua, né, de carreira. Eu já venho de uma família de políticos, tios, avós, certo? Eu tenho para a parte de mãe, o meu avô materno, ele era primo do Brandão, né? Do Bueno Brandão, que foi governador de Minas. Família do meu pai, já diversos políticos, Cesário Alvim, né? E muito advogado, inclusive dentro de casa, sabe? Então, desde pequeno eu falava muito em ser advogado. E a advocacia, para mim, ela era uma constante. Meu pai, quando chegava com um livro lá, ele era um latinista e adorava a história do direito. Então, eu tenho que ler Cícero. Eu falo, mas pai, esse negócio de ser chato, o livro é desse tamanho. Fala, não, vai ler. Tem uma parte em que ele é uma discussão dele com Catilina, que era um outro tribuno, um senador romano, né? E que tem uma passagem muito interessante em que o Catilina sempre foi adversário do Cícero, né? E nas defesas junto ao Senado, porque naquela época o Senado também fazia os julgamentos das pessoas, dos romanos que infringiam alguma norma legal. Nesse sentido, houve uma questão que o Cícero ganhou e que foi uma defesa magistral. Passados uns tempos, o Catilina arrumou um cliente que era em cima da defesa do Cícero. Tinha as mesmas posições, então o Cícero teve que mudar. E daí surgiu aquela palavra, tanto encheu, ele ganhou, o Cícero ganhou a absolvição do cliente, né? E ele falou, traduzindo de latim para ficar mais fácil, até onde irá abusar da paciência nossa, ó Catilina. Então tem umas coisas muito interessantes. Só que quando chegou na hora de decidir, eu resolvi sair pela tangente. Eu fiz diversos outros cursos e fui fugindo. E o sonho do meu pai era de ter um advogado tributarista dentro de casa, né? O que ele conseguiu, que ele não conseguiu comigo, nem com a minha irmã, e nem com o meu irmão, que ele nunca interferiu, que queria que fosse militar, né? Ele conseguiu pegar um sobrinho, um neto dele, quer dizer, né? E esse rapaz hoje ele formou, logo formado, ele prestou concurso para procurador da Advocacia Geral da União, passou em primeiro lugar, e em terceiro na Procuradoria da Fazenda Nacional. E já foi tomar posse direto como procurador, assessor do ministro em Brasília. E hoje é uma das boas figuras dentro da Procuradoria, em cima do trato que meu pai dava na cabeça dele todas as férias, que ele ia para a casa do meu pai. Só que chegou num momento que eu falei, não, eu tenho que parar de tentar fazer os cursos que não interessam a mim. Estou fazendo de curiosidade, né? E aí eu resolvi, fiz contabilidade. Para um bom tributarista tem que saber contabilidade, e fui fazer direito. E por incrível que pareça, fiquei super apaixonado com direito, mas não até então com direito imobiliário. Fui trabalhar para uma holding
da família, de uma família milionária de São Paulo, família tradicional, como advogado. Posteriormente fui para advogar para um grupo empresarial gaúcho, que tinha desde empresa de navegação, a fábrica de adubos, essas coisas. Mas eu tenho uma luzinha que me acompanha. Tem algo que depois vocês vão saber que luzinha é essa. Que ela, no momento certo, ela me ilumina algo. E ela deu a oportunidade de saber que o Banco Itaú estava fazendo uma abertura de vaga para advogado numa crédito imobiliário do Itaú. Ia montar uma nova empresa de crédito imobiliário na 5ª região do BNH. Eu fui fazer as entrevistas, fiz os testes, fiz as provas escritas, passei e tomei posse para montar essa, junto à 5ª região do BNH, aqui em Minas Gerais. Recém-casado, com uma carga nas costas muito grande, porque quem nunca mexeu com direito imobiliário, coordenar um negócio dele não era fácil, né? Só que eu, em questão de poucos anos, eu consegui, com essa luzinha, me tornar também coordenador da comissão jurídica da Arecipe 5, que é a Associação das Empresas de Crédito Imobiliário da 5ª região do BNH. Menos de um ano depois, eu passei a ser membro efetivo da Associação Brasileira de Crédito Imobiliário, que era sediada no Rio de Janeiro, que depois, futuramente, passou a ser um órgão da FENABRAN com a abertura dos bancos múltiplos, sabe? E com essa grande mudança, eu comecei a sentir que o banco ele iria descentralizar, tinha muitas empresas do banco que ele poderia trazer para dentro da instituição maior, que é a agência que todos nós conhecemos, né? E eu teria que mudar para São Paulo. Casado, não era tão fácil mudar, ainda mais que minha primeira esposa, sou casado pela segunda vez. Minha primeira esposa tinha passado na Assembleia e ocupado um cargo na diretoria de pesquisa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Não tinha como ir para outro lugar que não fosse para a Assembleia, não é? E aí eu comecei a pensar em ter um escritório. E nesse caminho, dentro da crédito imobiliário, eu vinha conhecer o direito imobiliário, a beleza que é o direito imobiliário, os problemas que passam, as malícias que do outro lado viriam, não é? Das pessoas que estavam utilizando de recursos ou simplesmente procurando ter lucro, né? Com um empréstimo fácil dentro do mercado comercial, né? E aí eu fui e montei um escritório, já com uma clientela, sempre tive uma clientela pequena e procurando ter fidelidade não só nossa, mas deles, junto aos escritórios. Tanto que antes eu estava conversando com o Rafael, falando que o nosso escritório é um escritório boutique. É um escritório hoje que ele tem 5 sócios dentro do escritório e que a gente trabalha com mais 2, 3 advogados, além dos 5 sócios, né? Então ele é um escritório e muito de direito civil, certo? Uhum. E aumenta o serviço em cima desses grandes parceiros que a gente tem, como é o caso do direito tributário, que eu comentei um pouco antes, né? Então, assim que aconteceu de eu entrar. E quando eu abri o escritório, meu sozinho, com a minha segunda esposa, já casado pela segunda vez, ela ficou como secretária e eu no escritório. E tivemos que aprender na vontade do cliente. O cliente tinha necessidade, queria uma decisão de uma forma que ele pensava que era da justiça dele, né? De direito e justiça para ele.
e com isso eu tinha que adaptar o que era mesmo de justiça para não fazer nenhuma irresponsabilidade funcional. É assim que que você entrou para o direito imobiliário. Contei uma história enorme. Não, mas é bom. a gente aprender. Eu acho que a experiência prática ela vale muito mais do que a experiência formal, né? Claro que os estudos são importantes, o conhecimento é importante, mas acho que principalmente no direito imobiliário o que conta mesmo é a experiência, a vivência, a gente saber como fazer na prática, porque no direito como um todo, raramente a teoria casa com a prática, né? Exatamente. E aí no imobiliário a gente ainda tem esse fator da experiência ser ainda mais relevante, principalmente no nosso segmento de atuação, né, Ricardo? A gente fala de incorporações imobiliárias, empreendimentos imobiliários como um todo. E eu tenho um carinho muito grande pelo advogado novo, porque eu, mesmo não sendo tão novo, eu já tinha passado por 2, 3 grandes empresas grandes, né? Dentro do Brasil até enormes, não é? Eu, quando abri meu escritório, eu passei muito aperto. Não é? Então, nessa hora, você tem que, de alguma forma, aprender. Quantas noites fomos trabalhar, quantas noites passamos lendo, procurando livros, não existia essa facilidade de internet, nem nada, né? Então, eu vejo e sinto que há uma sede de conhecimento da turma nova. E isso me dá um prazer tão grande de estar com eles, de estar até vivenciando a vitória deles e alcançar os sonhos que eles têm nessa área, né? É muito bacana isso. Agora, já entrando então, Ricardo, vamos falar um pouquinho, só aprender um pouquinho com você sobre a destituição do incorporador. Quais seriam as dicas que você poderia dar para um adquirente, assim, na hora, primeiro quando ele vai realizar a compra? Se tem alguma forma dele perceber algum indício ou não? E num segundo momento, quando já o problema a gente já começa a perceber ali, a obra não está evoluindo, ele começa a descumprir os prazos, às vezes diminui o número de empregados, ou não passa um cronograma certinho, esses seriam uns indícios. O que você pode orientar assim, a todos, como, né, tanto os adquirentes que podem estar escutando isso, mas também os advogados que pensam em atuar nessa área? Primeiro que a compra de qualquer imóvel, ou de qualquer coisa, existe um risco. Toda compra tem um risco. Não é? E o risco de uma compra de imóvel, ele existe potencialmente para grande parte dos compradores, é grande, porque a compra da casa própria, via de regra, com valor para ele vultuoso, né? E que as informações cabíveis, agora que eles estão começando a ter algumas informações nesse sentido. Claro que a legislação vem acompanhando para protegê-los, não é? E nesse sentido, é bom a gente conhecer como era a legislação antes de 64, depois como ela virou até 2004, de lá para cá o que essas transformações estão trazendo de bom. Antes de 64 era Código Civil. Não havia nada mais, não havia amparo, não havia regra. Não queria usar esse termo, mas era por aí, né? Era o poder de quem está ofertando algo que ele achava que o produto dele valia mais do que, na verdade, ele estava oferecendo e entregando. Né? Vamos por aí mesmo. Em 64, a gente fala muito sobre Caio Mário, que eu gosto demais da forma de atuação. Só que, na verdade, tudo isso começou com o Instituto dos Advogados Brasileiros, sabe? Que esse instituto ele resolveu fazer uma pesquisa e fez uma instrução que distribuiu dentro da Câmara Federal sobre, aí nós vamos cair, sobre a afetação. A afetação de imóvel é uma pedra preciosa para o comprador.
Eu não canso de falar isso, sabe? Só que tudo que você apresenta foi um trabalho muito bem feito, como sugestão para um projeto de lei, em que essa instrução que recebe o número 220/99 no Instituto dos Advogados Brasileiros, ela, na hora que caiu, apareceram de pronto dois projetos de lei, copiando o que era interessante, e em 2000 apareceu mais um projeto totalmente diferente dos outros, né? E aí houve desvirtuou o espírito no sentido. Para solucionar, Fernando Henrique, em 2004, solta a medida provisória 2210, que é essa medida provisória que eu conversei com vocês um pouco antes. Essa medida provisória foi muito em razão de uma pressão da área financeira e da área de produção da construção civil, em que ela trouxe coisas que, para o adquirente, era um absurdo. Por exemplo, o adquirente, quando destituísse, ele assumia as despesas, inclusive as despesas pretéritas todas. Não havia um estanque. Não é? Quando veio a lei da afetação, ela já colocou uma barra nisso. E ela, inclusive, revogou a medida provisória, a própria lei da afetação. Revogou de plano, tudo, sabe? E de uma forma que as obrigações, somente as trabalhistas e as fiscais, a partir da destituição, que seria obrigação, que é muito mais justo, não é? E assim vem de uma série de incongruências. Só para vocês terem uma ideia, de 2001, da medida provisória, até que saísse o patrimônio de afetação, que foi em 2004, o mercado parou. Ninguém estava querendo saber falava em patrimônio de afetação, não, nós vamos dar um imposto mais equilibrado, uma cesta básica de tributos mais palatáveis, né? Mas não se fez mais do que duas ou três incorporações nesse período, dentro dessa nova regra. Todo mundo estava fugindo. E olha que havia uma disposição que ainda até hoje existe, que é muito absurda, sabe? Quando você não tem patrimônio de afetação, e isso vigora, e você destitui o incorporador e não vai dar prosseguimento na obra, porque você fez os estudos e não compensa, você tem que entrar na massa falida como um credor privilegiado. E credor privilegiado dentro da massa falida é o último dos últimos. O quirografado está na frente ainda. Então você vê onde vai receber esse dinheiro? Nunca, né? Então você vê a importância do patrimônio de afetação, né? Então muitas vezes o Código de Defesa de Consumidor do adquirente do imóvel não é o CDC, mas sim o patrimônio de afetação, que agora o construtor está vendo que também, além de tributariamente ser interessante, é um chamariz de venda. Da mesma forma que é também uma SPC, né? Numa SPE, Sociedade de Patrimônio Específico. Porque se você pensar bem, para que precisamos de SPE? Para facilitar o registro de incorporação. Empresa limpa, aberta. Sem nada. Isolar o risco. Com uma adaptação a gente não precisa da SPE, né? Para isolar o risco. O que traz de bom para o incorporador, para o comprador? Efetivamente, se tiver o patrimônio de habitação... Não tendo. Um isolamento de risco, né? Em relação às outras atividades do controlador da SPE. Por isso que eu jogo, que não precisaria, nós temos já o mecanismo. Para quem não tem, pelo menos ajuda em alguma coisa. Sim. Não é? Mesmo que habilite lá,
você vai ter aqueles 20 dias de habilitação para pensar, vou habilitar ou eu vou fazer o quê? Não é? Eu tenho uma empresa, então, que eu participo dela de alguma forma, principalmente eu permutante de terreno. Não é? Mas o comprador mesmo, aquele comprador que junta dinheirinho e compra, ele também é o último da lista. Não é? Está respondido? Tá. E quais seriam as situações, assim, ao adquirente, na hora dele perceber que fez comprou um imóvel e que a obra paralisou, como que ele deve se portar diante dessa situação? A lei já prevê isso. Comissão de representante dos adquirentes. Quem comprar é obrigação do incorporador. 6 meses agora, a partir de 6 meses da incorporação. No contrato ou numa Assembleia Geral, montar a comissão de representantes adquirentes. Você já viu em contrato? Eu nunca vi. Eu também nunca vi. Em contrato, eu nunca vi. Porque em contrato a gente não sabe quem são os adquirentes ainda. Como você vai estabelecer em contrato quem são os... Eu Se você dispor os 3 primeiros adquirentes, os 3 primeiros contratos, a gente vai sortear como os membros da comissão. Mas às vezes a pessoa não tem perfil, não adianta, não é eficaz. Exatamente. Realmente tem que ser na Assembleia. E no contrato, o que vai acontecer? Vai criar mais preocupação do comprador. Como é que eu compro uma coisa? Eu sou o primeiro comprador. Vou pensar vou entrar lá para o canto do canto, né? Eu já tenho uma comissão que foi escolhida. Será que esse aqui não é cunhado do dono da empresa? Esse outro? Não é? Tá certo? Eu acho que a Assembleia é o caminho melhor, é o caminho mais transparente que você pode ter. Sem dúvida. E isso ele pode comprar, ele pode cobrar. E se não fizer, e por maioria absoluta, se ele conseguir regimentar, ele pode convocar uma Assembleia e eleger contra a vontade do incorporador. Mas pela minha experiência com assembleias de eleição de comissão de representantes, o quórum costuma ser muito baixo. Né? Se a gente consegue 3 para serem os membros, já é muito bom. Mas no momento em que você descobrir, e olha que tem pessoas, eu vejo quando está montando uma instituição, que tem pessoas que fuçam até não sei aonde. Sabe? Eu já vi. Tem uma veia investigativa e olha tudo. Eu já cheguei a ponto de ter a primeira reunião, certo? E apareceu uma pessoa que conseguiu, não sei como, ninguém conseguiu descobrir como ele conseguiu, dentro da construtora, a listagem de todos os compradores. Claro que naquela época não havia necessidade da qualificação que nós temos hoje. Mas já era nossa senhora, como é que você consegue? Não é? Então tem muitas vezes adquirente que ele vai atrás, ele se torna em menor. Não, isso é raro. Olha, com a quantidade enorme de incorporações que nós acompanhamos, se passaram de mais do que 3, é muito. E para além dessa dificuldade de descoberta de quem são os adquirentes, que eu acho que é o primeiro passo mais complexo, né? Queria que você poderia falar um pouco, Ricardo, da parte prática, das dificuldades num procedimento de destituição de uma incorporadora, de conciliar esses interesses, porque vai ter comprador que às vezes já quitou antecipadamente, comprou à vista, vai ter adquirente que está inadimplente, vai ter adquirente que, embora seja adimplente, ainda tem um fluxo muito grande para pagar. Então, no momento que você tem essa crise, e a depender do estágio daquela obra, você pode ter interesses muito contrapostos. Você pode ter aqueles adquirentes que querem seguir com a obra, mesmo que eles tenham que pagar mais por isso. Você pode ter aqueles adquirentes que querem abandonar e pegar alguma coisa de volta, ainda que eles demorem alguns anos para conseguir isso. E eu vejo o trabalho, principalmente do advogado que acompanha esses adquirentes, como um trabalho realmente de equilibrista, né? Para conseguir conciliar esses interesses, para conseguir formar um mínimo de consenso naquele grupo para tomar a decisão e seguir a decisão. Conta um pouco da sua experiência. Na verdade, a destituição ele é um trabalho para advogado de nicho.
tem que estar estruturado o escritório. Eu, por exemplo, se eu trabalhasse sozinho, eu nunca encararia fazer uma destituição, certo? Porque no primeiro momento é um desgaste muito grande, né? Então, eu vou dar um exemplo nosso. Por exemplo, no primeiro momento, eu sou a pessoa-chave para receber que sempre um cliente aparece querendo uma consulta com alguém do escritório, né? E em cima dessa consulta, então, direciona para o Ricardo. O Ricardo vai recebê-lo, vai conversar com ele, vai procurar tirar o máximo possível dele, né? E em cima dessa conversa, dessa primeira conversa, tentar saber se ele conhece mais alguém. Se ele tem o perfil do investigativo que nós acabamos de falar, né? E aí, em cima disso, nós temos que trabalhar muito para ter uma maioria absoluta. Porque se nós tivermos a maioria absoluta, nós já temos na gaveta a primeira situação. Não tendo, nós mesmos procuramos a empresa, ou o advogado da empresa. Tá certo? E, olha, em todos os casos nossos, nós tivemos sucesso com isso. Contra grande parte dos advogados de outro lado que estaria assessorando compradores, que achavam um absurdo. Como é que você está procurando a empresa? Não, eu quero procurar a empresa. Por que disso? Isso eu aprendi com e call. Eu, por exemplo, não aconteceu isso na ponta. E na ponta o Cury teve muito trabalho como síndico da falência por causa de briguinhas que havia nesse sentido, né? E a própria empresa, quando ela, por alguma forma, ela entra no regime de quebra ou avaro, já se torna difícil até ter documentação. Primeiro que ela está quebrando, ela não quer saber de mais nada. Ela quer fugir porque ela vai escutar desaforo. Não é? É verdade, é. Tá certo? Segundo, toda a documentação que ela entrega para o síndico. Ela tem que entregar para o síndico, para que o síndico faça auditoria, até para questões criminais. Não é? Então, como é que ele vai apresentar isso? Não é? Então, a gente tem que sentar e lavrar um termo de ajuste, em que vamos fazer o seguinte: nós vamos, sem briga, sem nada, nós vamos fazer com que tenha a sua destituição, né? Porque a destituição também tem penas, que até no final da obra pode ser responsabilizado o incorporador, pagar atraso de obra, uma série de coisas nesse sentido. Só que de efeito prático não funciona nenhum, porque o dinheiro que ele tem depois da obra ele já escondeu, já gastou, não é? Então não tem efeito prático nenhum. Mas para quem não tem o conhecimento total da matéria, um advogado sem qualquer demérito, um trabalhista que nunca mexeu com isso, vai achar que tem condições. Mas na prática isso funciona? É uma pergunta que a gente tem que fazer, né? E no caso específico da Encol, havia um interesse do próprio grupo da Encol de, no primeiro momento, dar chances para os superintendentes, os diretores locais, de tocar as obras. Então, se você procurasse direto nessas pessoas que decidiam isso, né, porque eram engenheiros que iam ficar desempregados. Claro que eles estavam com uma vida resolvida, tudo, mas o ganho deles parou ali, não é? Tá certo? Então, eles mesmos nos municiavam de toda a documentação que a gente queria, e grande parte até representando a empresa, mandava um procurador, porque nós mesmos procuramos falar com eles, não manda o sócio, não manda a pessoa que está à frente da empresa, porque ele será desacatado dentro de uma assembleia. Não é? Então, manda o procurador, de preferência um advogado que tenha relações humanas. Que aí ele vai lá simplesmente para concordar. Dentro da ata, assina e vai embora. Não é? Tá certo?
cumpre o papel. Cumpre Mas o papel. vocês criam alguma estratégia também no sentido de unir? Porque para atingir a maioria absoluta é um caminho longo. Sim. Às vezes aparece, né, no escritório 1, 2, 3, aí um vai conversando com o outro, aí acha alguém, mas até atingir, ainda mais se pensar em grandes empreendimentos com várias unidades, é mais difícil. É com a listagem. Se nós conseguirmos a listagem, é sinal que a obra já está atrasada. Se a obra está atrasada, leva de conhecimento para quem não sabe. O senhor vai tomar um prejuízo. Mas pegando um gancho até no que o Rafael falou, cada um tem um interesse. E aí conscientizar esse grupo de que, porque cada um vai ter, eu quero desistir, eu não quero saber disso, deu errado, eu quero só meu dinheiro de volta. Alguns ainda sabendo que vão ter que reinvestir, porque muita gente, tem gente que investe, paga tudo, e aí sabe que depois vai ter que endarcar com um pouco mais para finalizar a obra. Cada um tem ali. Você conseguir conscientizar esse grupo, para eles conseguirem ter uma harmonia ali de decisão, o que nós vamos fazer? Vocês criam alguma estratégia, sim. Conversa? De realidade. As pessoas entenderem que a casa caiu. Você dá um choque de realidade, como você falou, né? E também você começa a mostrar para eles o quê? Na verdade, já começa do próprio advogado. O advogado tem que fazer um contrato, que ele é um contrato muito mais de risco do que de ganho imediato. Não é? Então você tem que cobrar de cada um 100, 200, 300 reais por mês, alguma coisa assim para aguentar a estrutura que você vai manter para isso. E energia que vai ter, porque vai muita mobilizar muita gente aí daqui. Sim um resultado, No êxito. Um êxito que compensa bem tudo que você investiu, porque você também acaba no final investindo, porque tem um que não paga, não é? No final você se torna também investidor. E tem uma coisa que chama muita atenção também, o sujeito pagando pouco, e com a esperança, ele não tem condição porque ele comprou outro apartamento, ou ele alugou outro apartamento e não consegue pagar os dois, não é? Mas ele pode ficar alguns meses e vender. Ceder o contrato dele para outro, não pode? E existe compradores. Por incrível que pareça. Você sabendo onde procurar, né, existe abutres no mercado financeiro. Não que exista no mercado da construção civil, mas com exemplo, né? Tá certo? Para poder ter essa... E aí, assim, vocês fazem a assembleia, e aí quando não tem criado a comissão? Se nós tivermos adesão, nós já passamos na parte de formação mesmo da instituição. Que aí sim é a assembleia, e que nessa assembleia você vai ter que fazer todo aquele rito que está aí, de qualificação. Agora vai surgir de todas as que fizemos até então, era presencial. Chegou até a assembleia que nós tínhamos que trancar a porta, porque não precisava de quórum. O pessoal começava a discutir, queria sair, ir embora, ficava com o porteiro lá, segurando, né? Não sai, conversando, volta lá. Tem um cafezinho gostoso ali, nesse sentido, né? Hoje tem a questão dela poder ser uma assembleia híbrida, e isso vai ajudar muito, não é? Então, tudo é relações humanas, nesse sentido. Porque a primeira coisa que ele toma é o choque da realidade. E esse choque da realidade, ele tem que resolver o prejuízo, porque o prejuízo é o câmbio. Né? E tem que deixar claro que o prejuízo não foi causado pelas pessoas que estão tentando resolver. Pelo advogado e pela construtora ou incorporadora que vai assumir aquela obra. Então a pessoa tem que entender que ela já sofreu prejuízo, já está numa situação que ela não vai conseguir ter o mesmo resultado que ela teria se aquela obra tivesse chegado ao fim normalmente. Isso. E aceitando, passando da fase de negação, acho que partir para o consenso. Na realidade, aceitação, né? Sim. É mais para aceitar que deu errado. Aí nós temos alguma coisa que também não está na lei ainda, interessante. Vamos dizer que não conseguimos sua construtora com o incorporador, os dados. Eu não quis conversa nem nada. Não existe essa figura de você fazer uma assembleia para poder eleger a comissão de representantes
notificar para apresentar esses documentos, porque está isso lá no final, na hora da destituição. Essa regra está lá. Mas não é impeditivo de você fazer isso antes. Né? Ainda mais que existem prazos muito curtos. Por exemplo, na falência, aquele prazo de 60 dias, depois mais 60 dias. Aquilo, para cumprir aquele prazo, é raro, é muito difícil. Você estoura alguns dias e tem que conversar com o síndico para ele ser condescendente. Que, graças a Deus, todos até hoje foram. Entende que aquilo ninguém consegue fazer naquele prazo. Não é? Então, você, o que eu acho? Eu tirei isso, foi do Melim. É que ele fala o seguinte, você tem regras da metade mais um, né? Maioria absoluta. Metade qualificada absoluta, né? Por fração ideal, claro. Né? Para destituir o incorporador, você tem para revogar decisões da comissão de adquirentes. Então, se você tem mais, você pode menos, não pode convocar. Essa foi a que eu tirei, foi do comentário dele já no passado, numa obra no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca. Numa conversa no escritório dele lá em Niterói. E aí, organizando o grupo, já com choque de realidade ali, vocês já vão orientando já na contratação dos profissionais, porque tem que, depois, né, um aparato enorme de conferência dos documentos, saber se realmente todo mundo pagou, o que vai ser, né, o custo que vai ser para finalizar o empreendimento, para até os adquirentes terem essa noção, o que é que eu vou fazer? E aí começarem assim, como eles já estão muito, né, machucados de certa forma, eu não vou investir mais, a maioria tenta essa negativa, não, eu não quero mais gastar com nada porque isso aqui já deu errado. Então tirar isso, né, dos adquirentes, vocês vão fazendo isso de acordo com as assembleias, a estratégia é passando comunicados, o que vocês, na sua experiência prática ali, que deu certo para justamente, porque numa simples conversa não vai conseguir definir nada numa assembleia. Não, claro. Serão várias reuniões até se chegar a um consenso e aí eles começarem a tomar corpo menor agora, porque eles ficam com medo de investir novamente. E aí um vira e fala, quem já pagou, falou, eu já paguei, eu não devo nada. Então vamos tratar, eu acho que tratando só por um foco, já dá para entender os dois. Seria o foco do incorporador participar ou não participar. Ou não participar. Vou pegar da participação. Se ele participar, eu já tenho a lista. Então já me dá uma folga para mudar de outro trabalho. Eu não começo a juntar um trabalho com outro. Uhum. Então, nesse inteirinho, o que eu faço? Eu procuro ver construtoras que têm interesse. E para que ele tenha interesse, ele tem que fazer uma vistoria na obra. Se você simplesmente, cara, falar, tem interesse, não conta com ele, não. Mas aquele que quer fazer uma vistoria por conta própria, né, para que ele possa ver se viabiliza ou não, ele, em contrapartida, eu vou municiá-lo de plantas, do que eu puder ter, dos projetos, nesse sentido, tudo que tenha lá, mas ele vai pegar a vistoria dele e me dar uma cópia também. Né? Já me ajudou, nesse sentido, ter a noção do que foi realizado e do que precisa fazer. Não tem um custo até então, que eu não fiz o orçamento, que aí gasta dinheiro em cima disso. Independente de quem vier, a comissão vai ter que contratar um profissional, até para poder checar se a proposta que a empresa nova que vai assumir, ela é condizente ou não, né? Então, nesse sentido, até então não se gastou mais do que valores menores. Porque, por exemplo, essa assembleia, que é o primeiro gasto maior, você não precisa fazer com registro junto a cartório de registro de imóveis, como precisa da outra assembleia. Você pode fazer com títulos de documentos. O máximo que você tem que ter, dependendo do volume
de adquirentes é ter um auditório maior, né? E uma boa estrutura de vídeo se você for fazer híbrido, né? Tá certo? Então, o primeiro momento enquanto você está fazendo isso, você já faz o primeiro passo, que é a vistoria, tá? E a partir daí, você já pode começar a ter o caminho para poder convencer ou não aquele que não quer. E aquele que não quiser de jeito nenhum, já deixar muito claro para ele, tudo bem, nós vamos fazer o plano de equalização, não é? E se você não entrar no grupo, você vai ser leiloado sua unidade. Não tem outro jeito. Essa hora você não tem coração não, você não pode ter, não é? Até tem, na verdade, eu vejo uma possibilidade de você... Eu estava pensando se você conheceu o Hernani também, né? Estava lá no congresso de imobiliário do AB, acho que você já até trabalhou com ele. E ele trouxe uma solução interessante, que era você pegar essas pessoas que não querem seguir na obra e colocá-las dentro de uma SCP e deixar ali aquele valor que ela pagou como um direito que ela tem, que você vai calcular de acordo com tudo que foi feito até o momento, quanto que aquele valor que ela pagou corresponde de fração ideal, né? Então, vamos imaginar, 3 adquirentes pagaram cada um 20% dos seus respectivos apartamentos. Eles juntos eles não vão ter um apartamento, eles vão ter 0,6, 60% de apartamento. E separa ali daquele bolo um apartamento para quando for vendido, devolver o valor que eles pagaram, enfim, com regras de correção monetária, mas eu acho que o leilão, de fato, para o grupo, é muito melhor, porque você levanta o dinheiro ali. Né? O grande problema da SCP é que a SCP ela passou a ser utilizada a partir da Encol. Sabe? Até a Encol você só ouvia falar em SPE, quer dizer, Sociedade de Propósito Específico, para aquelas empresas que faziam consórcio para montagem, essas coisas, que aquilo começou a ficar com alguns problemas até de acerto, né, que eles resolveram mudar isso para uma SPE, porque a SPE já tinha vida mais curta que o consórcio. O consórcio podia estar puxando e aumentando ele, uma série de outras medidas, né? Porque o consórcio, a SPE é uma modalidade muito bem aceita nos Estados Unidos, mas nós ainda não estamos, totalmente familiarizados com ela. Hoje usa-se muito por causa de certidão e mercadológica, não é? Tá certo? Né? Então, nesse sentido, que ela estaria muito, muito boa. A Encol, ela resolveu fazer as SPEs, só que ela, no lugar de fazer SPE, ela fez associações e jogava o pessoal dentro dessas associações. Só que a associação é no cartório de pessoas jurídicas, e nós temos um bom cartório de pessoas jurídicas que você conhece, não precisa nem falar, não é? Extremamente competente, mas muito dedalhista, não é? E nós temos até hoje obras aqui em Belo Horizonte, da Encol, que não conseguiu fechar, por falta de um documento. Passou o prazo de eleição. Não, mas então ele ficou em branco. Na eleição que ocorreu 2 anos depois, já tinha que ocorrer 1 ano, né? A nova ratificou os atos anteriormente praticados. Isso para mim não vale. Precisa falar mais alguma coisa? Aí você está tendo hoje CNPJ aberto para nada, para dar dor de cabeça para alguém. Porque sempre tem um CPF garantindo aquilo. E o coitado desse CPF está sofrendo. Não tá? Verdade. Tem muito desdobramento, né? Do processo da destituição. São muitas nuances mesmo. Isso. E a gente não vai conseguir aprofundar, né, em todas, mas assim, pela a experiência inicial, né, de que a gente chegou aí, que você passou, de como se portar, o que fazer no início, como unir ali o grupo, já é de
para nós, assim, que não tem tanta experiência na área, os outros advogados que pretendem, felizmente hoje a gente não está passando por nenhuma situação, pelo menos aqui, né, na nossa região. Recentemente a gente até teve, mas agora está em menor proporção. Isso para nós é bom, mas cada um tem que ficar muito atento e saber agir, ter a consciência ali de ter essa e ter energia, porque o advogado às vezes vai entrar num grupo desse achando que, e não é fácil, porque demanda muita coisa. Você tem que entender de certas nuances, que não é só entender da incorporação do negócio em si, mas você tem que entender da engenharia. Óbvio que a gente vai ter técnicos auxiliando, mas você tem que ter essa noção de como vai otimizar tudo ali para poder finalizar, porque o interesse é finalizar, não é deixar o esqueleto ali, como a gente às vezes vê. O interessante é que isso finalize, que você recupere ali o que você investiu. Não é a pior. Eu acho que a pior é todo mundo desistir e largar aquilo para lá. Não, o melhor de tudo, num caso desse, eu, por exemplo, é finalizar a obra. Eu, num caso desse, quando saí do banco para montar meu escritório, eu comprei uma sala ali na Prudente Moraes, de uma empresa que estava com a obra parada. Mas não era um problema interno de desentendimento da empresa com os investidores dela. Então parou tudo. Mas quebra às vezes. Isso quebra. Não é? E aí o que aconteceu? Eu tive que entrar no meio desse negócio e falar, gente, vamos terminar, vamos abrir aqui pelo menos para o pessoal começar a ocupar. Né? Não perco mais o alvará porque eu já estou com tudo pronto, já estou com até acabamento externo pronto. Não é assim, está dando prejuízo, alguém vai ter que pagar isso. A conta vai chegar. Vai chegar lá. Mas só comentando uma coisa, eu tinha comentado lá um pouco antes com o Rafael, toda essa questão de destituição é cíclica. Sempre teve e vai continuar havendo. O que aconteceu é que nós tivemos grandes destituições. Grandes não, um volume expressivo, né, de destituição. Nós tivemos aqui em Belo Horizonte a Ponta, que foi uma destituição de valor muito alto para o mercado naquele momento. Porque os imóveis... Que ano foi isso? Isso foi no 90, começo de 90. Foi, né? Antes da Collor. Foi no plano Collor, ali, aquela confusão toda, né? Foi bem antes da Collor. Ele depois ainda pegou um pedacinho da Collor. Depois nós tivemos a Collor, que foi só você falar em 72 mil unidades. É uma coisa de doido, não é? Nós depois tivemos aqui em Belo Horizonte o caso da Bitari. Só a Bitari foram 48, se não me engano, 48 incorporações. Né? Existe conversa que, se você pegar as outras construtoras que tinham 3, 2, 5 empreendimentos, chega a superar 70 o número de empreendimentos. Você deve rodar Belo Horizonte, você vai achar muita coisa parada. Depois teve a Líder ainda, né? A Líder não deixou. Não chegou, acho que inacabada. Não deixou. Inclusive, eu acho. Eles se incorporaram com a Cirela? Como é que foi? Acho que a derrocada da Líder foi aquele grande Líder Olympus. O problema de associar com a. Foi a Cirela. Foi a Cirela, não é? Que deu errado financeiramente. Mas ali, eu acho que o Dr. Carlos, eu tenho como maior respeito por ele. E ele segurou sem quebra. Ele simplesmente ficou um regime ele não chegou a falir nem nada, não. Né? E olha que o mercado perdeu um grande construtor. Os imóveis são inquestionáveis, a qualidade dos imóveis, né? Eles tinham uma outra menorzinha que era... Como é que chama? Guatambu, ele tinha umas 4, cada genro tinha, filho tinha. E era uma excelente construtora. É complicado, né? A gente... Mas toda construtora grande, ela sempre tem... Naquela época não falava em SPR, né? Ela sempre tinha outras empresas... menores. Para outros segmentos. Segmentos mais populares. A etiqueta é que manda.
Então a etiqueta líder não podia fazer uma faixa média para baixo, não é? Padrão médio para baixo. E agora, Ricardo, me conta uma coisa, e a luz? Quem que é essa luz aí que te direciona? Eu tenho algo muito interessante na vida, sabe? Que eu sempre falo, vinde Espírito Santo. Eu acreditava que eu tinha uma luz que não era do Espírito Santo antigamente. Tinha um escritor, que era o Lupsang Rampa, era um indiano, não sei se você já chegou a ler ou já ouviu falar, que ele, inclusive, tem livros de como você transcender, você sabia sair do seu lugar, estava dormindo, você saía rodando. Tipo viagem astral, né? Que tinha uma luz aqui no meio da testa e tal. Então eu li muito Lupsang, achava, gente, como é que é esse negócio? E com o passar do tempo, eu não sou assim aquele religioso de correr. Estudei colégio marista interno, sabe? Minha família é eclética, minha mãe espírita, meu pai católico, né? Mas eu sempre fui muito curioso. Só que num determinado momento na minha vida, eu tive nesse período mais difícil em que eu montei escritório, eu não tinha para ninguém para perguntar como sair da confusão que eu pegava. Então eu trabalhava muito à noite. E eu sentava no computador e começava lá a catar, porque eu sou péssimo no computador, catando com 2 dedos, e em cima disso parece que vinha alguma luz. E eu começava a escrever. Uma inspiração. Vinha coisas boas, interessantes. E aí, um belo dia, alguém falou comigo, não, isso é a luz do Espírito Santo. E aí eu passei a chamá-lo para estar comigo. Ser o meu amigo, vem cá, vem cá. E aí vi quem que era o Espírito Santo, que eu pensava que era uma pomba. E, na verdade, ele é muito mais do que isso. Né? Então, para mim, eu tenho essa luzinha que me ajudou muito. E te ajuda, né? Até hoje, graças a Deus. Né? E o livro, né, já vou até adiantar. Já adiantou. A gente sempre pergunta uma frase. E o livro? Se você tem alguma frase que te motiva, isso. Ou frases, e um livro que você recomendaria, não precisa ser do direito. Esse muita gente não vai ler, porque ele até deve estar um pouquinho desatualizado. Mas quem quiser, por curiosidade, é um livro que chama Incorporação, do Nascimento Franco e Nix Segundo. Você já viu? Eu já li citações desse livro, mas eu não tenho o livro. Eu tenho lá, sabe? Num desses momentos, eu lia muito Caio Mário. Mas o Caio Mário, ele é muito difícil de ler. Ele parece que ele ficou com o coração pesado, porque eles mexeram tanto no projeto dele que machucou, né? Eu tenho diversas edições do mesmo livro. Na 6ª edição, no prefácio dele, ele acaba com isso. Na atual ele também faz, que é anunciado pelo Melim e pelo André Abelha. Fazendo, né? Começa o livro criticando o anteprojeto. Esse livro aqui, ele está todo desmilinguindo, sabe? Não acha mais para comprar. Eu já vi só a citação dele mesmo. Manda para você. Se você conseguir achar num cerco aí, compra e distribui, que é a melhor leitura. Sabe uma leitura que você lê assim, que é linda? E eu conheci pessoalmente o Nix Kegondo, que era um desembargador de São Paulo, um japonês. Ele veio aqui a convite do Sinduscom, em Belo Horizonte, há muitos anos atrás. Eu tive com ele, bati de novo, papo com ele, sabe? Não, excelente. Esse aí o pessoal vai ter que garimpar para encontrar. Não, agora tem um que eu estou lendo agora, que é do ninguém, olha, esse são os institutos de Justiniano, ou seja, o Código de Justiniano. É um imperador romano de 600 depois de Cristo. É o nosso Código Civil até hoje. Sim. Você já leu? Não, mas eu conheço a história. Tem uma edição lá de Portugal. Latim de um lado e português arcaico do outro, sabe? Mas uma hora, se quiser ler um pedacinho, é uma coisa muito interessante, mas muito mesmo, sabe?
Muito obrigado a vocês. Imagina, a gente é que agradece até por compartilhar sua experiência, sua vivência aí, né? E por ser tão atuante na AMAD. Isso é muito importante para nós. Você sabe que eu amo a AMAD e amo vocês. Todos, porque o carinho que vocês me recebem, eu fico me sentindo... Eu não sei pro Rafael, mas quando assim, às vezes a gente ou tá em reunião online, a gente sempre até sente falta quando ele não vai, ele procura ir nos eventos presenciais, então assim, ele é muito atuante e aí sua experiência, sempre você tá ali disposto a compartilhar os conhecimentos, então para nós a gente sempre aprende alguma coisa. E nós vamos agora fazer muita coisa. Com certeza, com certeza. Em 2024 aí promete. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Lembrem-se que o nosso podcast vai todas as quartas-feiras, às 15 horas, no Spotify e no YouTube. Até mais. Obrigada. Tchau, até a próxima.